O início das celebrações pela padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem. Conheça os animais que viraram atração turística em Lima, no Peru, e ainda os destaques da semana esportiva de Minas e do Brasil. Horizonte Notícia começa agora. Olá! Começam nesse domingo, dia 4 de agosto, as celebrações pela padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem. Na ocasião, além de missa com o arcebispo Dom Valmor, o santuário irá apresentar o novo presbitério que passou por um processo de restauração. Uma dúvida comum para muita gente. A senhora sabe qual que é a diferença de presbitério e altar? Não. Presbitério, não sei. Presbitério é aquele local onde os ministros, os leitores vão para participar da celebração. O altar é a mesa, onde acontece a celebração. Antigamente não podia pisar lá embaixo, só os padres, por isso chama presbitério, onde ficam os padres. Mas com as renovações do concílio, ou seja, todos são chamados a estar ali próximo da mesa da celebração. Espaço que deve ser cuidado e respeitado por todos que fazem parte da igreja. Por isso, a Arquidiocese de Belo Horizonte iniciou a restauração de um dos presbitérios mais antigos da capital, o do Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua Nossa Senhora da Boa Viagem. É um monumento religioso mais importante de Belo Horizonte, porque é do início das origens da capital mineira, Em 1922 foi inaugurada uma parte do monumento que estava pronta, e essa parte é exatamente essa que a gente restaurou hoje, que é o presbitério. Durante o processo, algumas surpresas. A igreja, que estava em um tom único, na verdade ela tinha cores, então os relevos a gente achou tons de amarelo ocre, um barrado marmorizado, esverdeado, então enriqueceu muito o monumento, o retorno dessas cores que são as cores mais antigas da época da construção da igreja. E os belo-horizontinos vão poder conferir de perto o resultado desse trabalho tão delicado e importante já nos próximos dias, durante as celebrações de Nossa Senhora da Boa Viagem, que traz uma programação especial para festejar o Dia da Mãe de BH. A festa pela padroeira de Belo Horizonte começa na manhã do dia 4 de agosto, próximo domingo, com a Caminhada com Maria. Os peregrinos participam da missa de envio às 7 da manhã, na Catedral da Boa Viagem, e seguem em romaria durante todo o dia por paróquias da capital. A missa do arcebispo Dom Valmor, com a apresentação do novo presbitério, será às 6 da noite. A chegada dos romeiros será às 7h30 da noite, também no Santuário de Adoração Perpétua. A partir da terça-feira, 6 de agosto, até o dia 14, haverá novena pela intenção de Nossa Senhora da Boa Viagem, também no santuário. A festa pelo Dia da Padroeira será no dia 15 de agosto, com programação a partir das 7 da manhã. Às 4h30 da tarde, os fiéis se concentram para a procissão na Rua Curitiba, esquina com a Avenida Afonso Pena, com a reza do terço. A saída será às 5 da tarde, com a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. A procissão luminosa segue até o Santuário de Adoração Perpétua, onde as celebrações se encerram com missa do arcebispo Dom Valmor, às 6 da noite, na praça. E o 15 de agosto também comemora os 196 anos da paróquia Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa. Para celebrar o jubileu, começou nesta semana a programação especial. Até 18 de agosto, a igreja recebe missas e novenas, contemplação do terço e carreatas com a imagem da santa. No dia dela, 15 de agosto, haverá missa penitencial às 0h, além de programação a partir das 6 da manhã. Mais informações no site da Arquidiocese de Belo Horizonte. Você gosta de gatos? A gente sabe que esses animais dividem opiniões. Tem quem gosta muito, tem outros que nem tanto. Polêmicas à parte, lá em Lima, no Peru, os gatos se tornaram atração turística. O Parque Central de Miraflores é um ponto turístico em Lima. Os visitantes usam o local para relaxar cercados por ilustres moradores, os gatos. A qualquer hora do dia é possível encontrar pessoas de todas as idades brincando com os bichanos e curtindo o ronronar dos gatos. Há felinos de todas as cores, pelagem e alguns vira-latas que conhecem os riscos da natureza.
Apadrinhados pelas autoridades locais, os gatos estão protegidos por um grupo de voluntários que alimenta e cuida deles em caso de doença. Daniel, que alimenta os gatos voluntariamente, chega a pedir aos chefes liberação do serviço para ir mais cedo ao parque cuidar dos felinos. Os gatos tomaram conta do parque desde 1990, após o bairro de Miraflores utilizá-los para erradicar uma praga de ratos. Ao fim da missão, os felinos mostraram personalidade e mantiveram o domínio do lugar. E nós vamos continuar com as notícias lá de Lima, no Peru, que está sediando os Jogos Pan-Americanos de 2019. Quem chega com as informações pra gente? André, tudo bem? Tudo jóia. O que tem de destaque do Brasil lá em Lima? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Completando agora uma semana dos Jogos Pan-Americanos lá em Lima. Vamos fazer um balanço e aí dos brasileiros. Temos pontos positivos, por exemplo, com a ginástica artística. O Brasil conquistou 4 ouros, 4 pratas, 3 bronzes. O Chico Barreto foi o grande destaque com 3 ouros. Ele foi ouro no geral, individual, por equipes com a seleção brasileira, né, com o time Brasil, e também na barra fixa, foi o grande nome aí da ginástica. O Brasil também foi muito bem no taekwondo. São 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Só que se a gente for olhar, foram 7 medalhas com 8 atletas, ou seja, apenas um atleta brasileiro não conquistou medalha no taekwondo. Então, um ponto muito positivo. Mas também tem pontos negativos, não só de vitórias vive o esporte lá em Lima. O vôlei de praia, por exemplo, que o Brasil sempre é muito forte, é favorito, deixou a desejar. O masculino nem chegou em disputa de medalha e a dupla feminina, Ângela e Carol, ficaram com o bronze. A canoagem também, que é muito forte no Brasil, o Isaquias conquistou o ouro na classe C1000, mas não conseguiu repetir o que fez em 2015 lá em Toronto. O Brasil nessa edição tem 1 ouro e 2 bronzes e em 2015 foram 9 medalhas. Mas no balanço a gente pode ver que o Brasil está tentando se destacar no Pan-Americano. Como é que está esse quadro de medalhas aí? Vamos ver o quadro de medalhas então para a gente ver na realidade o que o Brasil está fazendo. Os Estados Unidos estão na frente, né? A grande potência com 36 ouros, 87 medalhas no total, seguidos pelo México com 16 ouros. O Canadá tem 12 ouros. Com 55 no total e está à frente do Brasil pelo total. O Brasil também tem 12 ouros, mas tem só 47 no total. São 12 ouros, 12 pratas e 23 bronzes. E Cuba completa ali a lista dos 5 primeiros. Cuba tem 3 ouros, 3 pratas e 3 bronzes. O Brasil ainda tem tempo para melhorar, subir no quadro de medalhas, inclusive principalmente os esportes coletivos que ainda não começaram a ser disputados. Tem vôlei, o handball e hoje tem chance de medalha. 2 medalhas no boxe, pode o Brasil conquistar 2 ouros. E no badminton, o Igor Coelho tem grande chance de voltar com ouro para o Brasil. Tá certo. Vamos falar agora de seleção feminina de futebol que está de técnica nova, não é isso, André? Isso mesmo, após a demissão do Vadão, a nova técnica é a bicampeã olímpica, a sueca Pia Sundhage. Ela tem 59 anos, foi 2 vezes campeã olímpica à frente dos Estados Unidos, em Pequim, em 2008, e venceu o Brasil na final em Londres, em 2012. A Pia Sundhage assumiu o comando da seleção feminina na última terça-feira. Foi apresentada na sede da CBF no Rio de Janeiro e afirmou que o Brasil jogou bem na Copa do Mundo da França neste ano, mas disse que a seleção precisa de mudanças. A Pia irá estrear num amistoso no fim de agosto no Pacaembu. Ela tem muita experiência no futebol feminino. Em 2016, na Olimpíada no Brasil, ela ficou com a medalha de prata, inclusive eliminou o Brasil e os Estados Unidos, que é a grande potência no esporte. E o mais bacana é que o trabalho dela vai ser de renovação da seleção brasileira. Ela estava na base da seleção sueca, veio para o Brasil, vai cuidar tanto da seleção principal, né? Porque Marta, Cristiane, Formiga fizeram uma geração, mas é preciso da reformulação. E para isso, a Pia vai trabalhar também com a base da seleção brasileira. Tá certo. E agora a gente vem para o futebol mineiro. O que a gente tem? Tem clássico no fim de semana, né? Tem clássico no domingo, né? Um horário ruim. Domingo, 7 horas da noite, Atlético e Cruzeiro se enfrentam no Independência pelo Campeonato Brasileiro em situações bem adversas, né? Bem dispersas. Primeiro o Atlético. O Atlético está na parte de cima da tabela, no G4, vai buscar ali as primeiras colocações, vai para cima. O Rodrigo Santana está motivado. O Atlético conseguiu a classificação na Sul-Americana contra o Botafogo nessa semana, um astral alto, e ainda tem reforço. O Casares, que ficou afastado durante 3 jogos por conta de conjuntivite, já foi reintegrado ao grupo e pode reforçar o Atlético nesse clássico.
Pelo lado do Cruzeiro, a situação é diferente. Nessa semana, o Cruzeiro foi eliminado da Libertadores pelo River Plate, então o moral está lá embaixo, está ruim. No Brasileiro, o Cruzeiro está na zona, próximo à zona do rebaixamento, tem 10 pontos a mais que o Fluminense, que está na zona. A situação é complicada, já são 6 jogos do Cruzeiro sem fazer gols, então para o Cruzeiro a situação é outra. Só que no meio da semana, o Cruzeiro joga pela Copa do Brasil contra o Internacional, semifinal. Por isso, o Cruzeiro deve colocar uma equipe reserva contra o Atlético. E aí as chances de vitória caem bastante. Vamos ver como é que o Mano vai montar essa equipe, até porque a pressão sobre ele é grande. E o Lucas Romero, o argentino, ontem se despediu do Cruzeiro. Lucas Romero, ele foi para o Independiente da Argentina, chegou em 2016, são 152 jogos pelo Cruzeiro, 3 gols, conquistou 2 Copas do Brasil, 2 Campeonatos Mineiros e agora vai fazer falta nesse elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro já perdeu 5 jogadores nessa temporada, o Mano vai ter que quebrar a cabeça para conseguir bater o Atlético. O América joga na Série B, ele joga amanhã, 5 horas da tarde, contra o Paraná fora de casa. O momento bom do América. O América venceu no meio da semana a Ponte Preta, fora de casa. O América tem 2 vitórias na Série B, as 2 fora de casa. Então vamos torcer para o América manter essa sequência boa fora de casa e vencer mais uma para sair, quem sabe, da zona do rebaixamento. É o Lanterna hoje, a 3 pontos do Criciúma. Então se vencer, dependendo do saldo de gols, consegue sair da zona do rebaixamento. E no futebol feminino, o Cruzeiro vai jogar contra o Grêmio pela semifinal do Campeonato Brasileiro A2. O primeiro jogo, o Cruzeiro venceu por 2-1 fora de casa, então o Cruzeiro precisa apenas de um empate para chegar à decisão do Campeonato Brasileiro. Na outra semifinal, São Paulo e Palmeiras se enfrentam. O São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0, então assim como o Cruzeiro precisa apenas de um empate para chegar à decisão. Tá certo, tá falado. Bom fim de semana para você. A gente acompanha aí, então, dá notícias na segunda-feira e a gente volta na segunda-feira, 8h45 da manhã. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau.